Hoje a gente vai falar de duas personagens que estão ligadas espiritualmente e qual a importância delas na nossa vida prática. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Pinhas, hoje focando nos parágrafos 36, 37 e 38 do Zohar, terceiro ano de leitura. A personagem da nossa Parashá, Pinhas, ela é ligada a outra personagem posterior na Bíblia, chamada Elias, o profeta Elias. A Kabbalah mostra para nós, o Zohar diz para nós, que Pinhas, quando morreu, depois voltou no corpo de Elias. Mas a morte de Pinhas ela é toda especial, ela não é uma morte qualquer. Na verdade, o Zohar chega a dizer para nós que a morte de Pinhas afetou, digamos, minimamente o corpo dele, né, ao contrário das pessoas normais, que a morte afeta muito, e que a alma do Elias do Pinhas subiu ao céu toda protegida por uma coluna de fogo. Por que essa coluna de fogo? Porque a alma, quando ela está saindo do corpo, a Kabbalah ensina, ela fica sujeita a forças negativas que existem no mundo. A alma do Pinhas não sofreu isso. Essa coluna de fogo foi para proteger ela. Na verdade, isso já aconteceu com outros sábios, né, com outros grandes nomes na Kabbalah. Por exemplo, o Rabbi Shimon Bar Yochai, né, também a gente tem esse relato no Zohar, e os filhos do Arão, Nadav e Avihu, eles também sobem numa coluna de fogo. Agora, o interessante saber, então, é que com isso, a Kabbalah diz que o Pinhas, é como se ele não tivesse morrido, né? Alguns personagens na Bíblia, a gente fala que eles não morreram, eles só ascenderam aos céus, só subiram aos céus. E isso também vai acontecer com Elias, né? O Elias é um dos personagens que a gente diz que não morreu, ele só subiu aos céus. Então, como ele vem da mesma alma do Pinhas, como é a mesma alma, né? Por isso que aconteceu isso. O Elias, ele é particularmente interessante na nossa vida, porque a Kabbalah diz que ele tem um livre acesso, digamos, entre o mundo físico e espiritual. O tempo inteiro Elias pode subir ou descer, ou seja, ele pode vir ao nosso mundo, frequentar o nosso mundo, depois sobe, depois desce. E quando ele frequenta o nosso mundo, ele pode visitar a gente. Então ele pode inclusive aparecer, né, para nós de algum jeito. Por exemplo, a Kabbalah diz que em toda cerimônia de circuncisão, o Elias está presente. Nas cerimônias de Pessah também. Mas às vezes ele não vem só como espírito, né? Na cerimônia de circuncisão, por exemplo, ele vem como um espírito. Às vezes ele pode ganhar um corpo, né? Digamos, encarnar ou incorporar e aparecer para você como uma pessoa mesmo, falar com você e tudo mais. Agora, por que, por exemplo, que ele aparece nas cerimônias de circuncisão, né? Isso está ligado ao Pinhas. O Pinhas, quando ele fez aquilo de matar Zimri e Cosbi, ou Zimri e a Cosbi, ele corrigiu o nível de Yesod. Yesod é a sfirá sexual, né? Os Zimri e Cosbi estavam engajados num pecado sexual, então quando ele matou os dois ele corrigiu isso, e além do ato sexual representa o próprio órgão sexual. Então quando a gente faz a circuncisão, o que a gente está fazendo? Também está retificando Yesod, né? Tirando o prepúcio do pênis do menino. Então o Elias vem por isso, percebe? Ele tem uma ligação aí com Yesod. E outra coisa bacana é que a Kabbalah diz que o Elias ele é um grande revelador de segredos para a humanidade, né? No Zohar, por exemplo, a gente vê ele várias vezes aparecendo para o Rabbi Shimon e contando coisas, né, sobre o mundo espiritual, ensinando a interpretar um versículo da Torá. E nós também, né, nesse sentido a gente não precisa ser muito elevado. Como eu falei, a gente pode receber o Elias às vezes, ele pode aparecer na nossa vida e dar uma pérola de sabedoria para nós. Em geral, são pessoas que cruzam nossa vida muito fugazmente. E essas pessoas podem ser o Elias. Tá? Então vamos supor que um dia você está andando na rua, alguém, sei lá, te para, fala alguma coisa, né, que faz muito sentido, que você estava precisando ouvir, que é uma frase de sabedoria, e depois a pessoa passa, vai embora, você nunca mais vê, você nem sabe quem é. Aquele pode ter sido o Elias. Tá? Então tá aí um pouquinho da história de encarnação dessa alma, Pinhas e Elias, e como é que ela se relaciona conosco aqui no nosso mundo. Um bom dia a todos e tudo de bom.